Olá, amigos, no nosso estudo na mediunidade, tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje daremos continuidade ao nosso estudo da obra Nos Bastidores da Obsessão, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Traremos hoje o capítulo 3º, que trata das técnicas de obsessão. Então, continua a ser feito aquele atendimento espiritual à família Soares e Mariana, que se encontrava no sono físico, mas já tinha encontrado o seu perseguidor espiritual. Eles agora vão ter realmente um diálogo um tanto quanto mais lúcido, se recordando da vida passada, ao qual eles tiveram os seus equívocos, né, um com o outro, e assim essa situação poderá ser exposta de uma forma mais clara para tentar resolver a situação deles, né? Então vamos trazer os principais trechos que possam nos auxiliar a compreender melhor esse capítulo. Lembrando que vocês devem ler a obra completa e ir lendo os capítulos completos, porque aqui nós trazemos somente os principais trechos. Então, Saturnino, ele solicitou a Ambrósio que aplicasse, lembrando que Saturnino é o dirigente espiritual e Ambrósio é o seu assistente, que aplicasse recursos magnéticos nos centros coronário e cerebral de Mariana, que se encontrava no sono físico, né? Então, aplicou passes, que vem a ser no coronário, que é na região, no topo da nossa cabeça, bem aqui no meio, e no cerebral, que é este da frente, o frontal. E aí, de modo a despertar-lhe o passado adormecido nas telas da memória. Então, agora que ela se encontrava em espírito, ela poderia se recordar melhor desse passado. Ou foram ativados esses chakras, e ela, desdobrada parcialmente pelo sono físico, pareceu sofrer um delíquo para logo modificar a expressão, semelhante a alguém que acorda após demorado sono, no qual pesadelos cruéis houvessem tomado o corpo destruidor. Ela começou a ter como que um desvario, né? E através dos quais as palavras fluíam, ora no idioma de Mariana, que seria hoje o português, né? E ora na língua de Aldegundes, que era holandesa, para firmar-se nos vocábulos em que se exprimia esta última. Parecendo reconhecer Guilherme, que era o vigoroso perseguidor, estremeceu, olhando-o esgazeada, como se desejasse fugir. Lentamente se lhe transfigurou o semblante, que adquiria as características fisionômicas de harleniense do passado. Ou seja, ela começou inclusive a ter o aspecto físico de Aldegundes, né, que foi a sua vida passada. Eram visíveis os sinais da loucura que dela se apossara nos últimos dias da existência física, e no descontrole inicial passou a mortificação. Ela ouvindo, né, bem lúcida já, Guilherme disse-lhe: eu estava desesperada, justificou-se, quando fugi do nosso lar. Perdoa-me, ignoras o que padeci e ainda padeço na masmorra em que agora me movimento, que é se referindo ao corpo físico, né? Que ela nunca tem paz, nunca tem sossego, nunca encontra felicidade. Há uma dor inidentificável em minha alma, e uma noite sombria de horror me segue sem trégua. Não consigo chorar, por ignorar a razão dos sofrimentos, quando os punhais invisíveis da justiça me alcançam. Só uma revolta pesada me agrilhoa a um desejo incoercível de morrer, de sumir, de perder a consciência para sempre. Ou seja, ela ainda traz muito, de uma forma inconsciente, essa lembrança de todo o seu sofrimento do passado. Isto, retrucou o antigo companheiro, é apenas o início das penas que te aguardam. Agora sim verterás o pranto da reparação
que quando saciado eu me possa considerar capaz de absolver-te a indignidade sem limite. Então, como nós já falamos anteriormente, ele se acredita na razão dele e que somente ela é que é a errada da história. Então ele quer vingança a todo custo, não quer perdoá-la. Saturnino, Ambrósio e os demais assessores espirituais, embora em atitude de alerta, mergulhados em pensamentos salutares, deixavam que as duas entidades, por momentos, se reencontrassem mediante o diálogo doloroso e azedo, que, no entanto, abriria as portas a melhor atendimento. Então, vejamos, Mariana, encarnada, durante o seu sono físico, com a sua alma emancipada, ela teve a oportunidade de, organizar esse reencontro pela equipe espiritual da Casa Espírita, esse perseguidor desencarnado a encontrar-se de forma que eles conversassem de forma lúcida, se recordando de todo o passado para que buscassem um entendimento. E até mesmo, quem sabe, o mútuo perdão, né? Fugi do lar e reconheço o meu crime, mas ignoras o castigo que experimentei logo depois. Nunca fui amada, nem por ti, nem por ele. Lembrando, o amante que hoje é o pai reencarnado, né? Em tuas mãos não passei de animal de carga e objeto de vãs emoções. Nas mãos dele não fui além de um vaso de desejos violentos. É claro que a nuvem da ilusão só mais tarde que me deixou ver o abismo, e era tarde demais. Voltei então. E aí ele, né, com mais raiva ainda diz: e tu tiveste a desgraça de voltar ao Harlem? Ou seja, perguntando você, depois de tudo que fez, depois de fugir com outro, que quando eu retornei você não estava lá, você ainda teve a coragem de voltar lá? Vociferou o esposo desdenhado. Achaste por acaso insuficiente a punição indébita que me impuseste, a ponto de retornar aos sítios em que éramos conhecidos? Que pretendias, desvairada? E ela: rogar-te perdão, eu que ainda supunha que me amavas. Amar-te quando arruinaste a minha vida? Supunhas que a desonra pudesse ser lavada com lágrimas? Nada eu supunha, ela disse. Esperava piedade e comiseração, um pedaço das nossas terras para poder sucumbir entre as tulipas que eu mesma plantara, e em cujos campos conseguíramos os inigualáveis exemplares das tulipas, né? Dilacerada pela saudade e pelos remorsos, acalentava como um náufrago uma tênue possibilidade de salvação. Ela fugiu, né? Foi embora para outro local e, ao ser abandonada pelo amante, ela percebeu que poderia, né? Talvez retornar ao antigo lar e, quem sabe, o marido perdoá-la. Só que naquela época a gente sabe que essa desonra era imperdoável, porque o marido ficava como que ultrajado perante a sociedade. Ignoravas certamente que, envergonhado e ferido, fugi, não conseguindo morrer. Aumentando a minha desgraça, não poucas vezes forças demoníacas me punham ao teu lado e ao lado do desalmado ladrão, para me supliciarem com a visão alucinante sem limite. Ele se matou. Como os odeio, como os detesto. É impossível, infame, qualquer tentativa de... E ela diz: negas-me então ainda hoje a gota de misericórdia? E quem és tu, senão o responsável maior pela minha infelicidade? Como te atreves a ferir-me com o teu escárnio e o teu ódio? Sim, também te odeio, deixe-me dizê-lo, como te odiava antes e não sabia. Nunca me deste a oportunidade de amar. Negociastes a minha vida com os meus pais, considerando a minha juventude e a minha saúde, e ninguém, nem tu, nem eles, jamais procuraram saber se eu possuía um coração ou acalentava algum sonho de menina. E ainda prosseguiu:
amante do dinheiro e nada mais querias, senão qualquer coisa que se constituísse meio de possuir mais. Ou seja, casou por convenção social, inclusive aqueles casamentos em que os pais entregam a filha, né, aquele que consideram um melhor partido, que tem condições financeiras ou de grande crescimento econômico, e é, não era uma relação de amor, né? Então ele estava muito mais preocupado com os negócios dele, com a vida dele, do que em ter algum tipo de companheirismo, de amor, de relação realmente saudável com ela. Fizeste de mim uma igual aos teus empregados, nas leiras sem fim dos bulbos, entre os canteiros de tulipas. Nelas, porém, encontrei alguma ligeira felicidade. Nas suas pétalas descobri o milagre da vida, a beleza e a cor que me roubavas. E depois, mais velho do que eu, quase 30 anos, eras verdugo cruel. Ainda tinha mais essa questão, ele era muito mais velho do que ela era uma jovem, né? Então ela devia ter sim os seus sonhos, o seu romantismo, né? De querer alguém que realmente a amasse, a respeitasse, que cuidasse dela, que se preocupasse com ela. E na verdade ele foi com ela como que se fosse um patrão perante uma empregada e simplesmente não queria saber dela, explorou e não existia uma relação. Não te justifiques, infeliz. Tratar-te-ei, perdão, gente. Trar-te-ei a verdade agora, dizendo-te o que nunca me atrevera a mostrar-te antes. Sim, te direi. Eras e continuas ambicioso e frio. Quando demandaste Leiden e depois Amsterdã para negociar com o governo terras e terras que viriam à dessecagem do lago, me deixando só entre teus empregados e teus amigos, não zelavas por mim. Tornavas-me o fiscal dos teus bens, a serva que inspecionava os servos. Contrataste Jacob, que era o pai dela, né? Hoje o pai dela, mas acabou sendo o amante dela naquele então, que chegara, fazia pouco dos primeiros guests do Golfo, acostumado aos labores no UOL. Depois vocês olham as observações, né? Que tem o complemento do que vem a ser. E que, jovem como eu me sensibilizara o coração em constante soledade. Relutei muito entre a fidelidade ao teu abandono e a solidão à felicidade. Então ela ficou naquele impasse, né? Ela se apaixonou, acreditou que o outro aqui ia oferecer aquilo que ela tanto esperava, né? Só que não foi bem assim. Fugimos para Amsterdã. Nunca, porém, fugi de mim mesma. Nos primeiros tempos, ainda dominada pela paixão que me enseguecera, consegui sobrepujar o remorso. Depois, despertei abandonada, 6 meses após na cidade, em miserável condição de desprezo entre mulheres infelizes do porto. Ele simplesmente foi embora. Deixara-me Jacob, que jamais me tivera qualquer afeição, fugindo para a Bélgica, após ter-me iludido sem retornar jamais. Compreendes o que me aconteceu e isto não é tudo. Depois de deambular da mais estúpida miséria, não suportando as humilhações que eram superiores às minhas forças, lembrei-me dos campos floridos e da terra generosa. Voltei e busquei-te. Só então eu soube. Haviam-se passado apenas 5 anos, mas eu nem sequer fora reconhecida pelos antigos vizinhos, tal o meu estado. Informada da tragédia que eu causara, já que ele tinha se matado, né? Enlouqueci e, desvairada pelas ruas do Harlem, fui lançada ao hospício como um animal numa jaula, onde servi por longos anos a própria desdita, até que a morte me libertou, para dores muito maiores. Na minha loucura, eu te vi agoniado, a maldizer-me e perseguir-me. Vês agora? Tudo por culpa tua, do teu egoísmo. Sim, eu estava ligado a ti sem o saber. E nunca mais encontraste Jacob? Indagou Guilherme. Nunca. Se eu o encontrasse, não faria com esse meu outro algoz. O que não faria com esse meu outro algoz? Pois te direi. Aí Guilherme informa para ela. Vives novamente com ele, sua filha. Filha?
tu deliras, através de qual sortilégio o inimigo poderia tomar corpo do meu pai? Não zombes de mim. E ele diz: ouve, Aldegundes, tu morreste e voltaste a viver. Esta é a verdade. E Guilherme demonstrava na voz todo o seu desprezo, e logo mais prosseguiu: Deus, que é justiceiro, dele fez o teu pai, unindo os dois para que eu agora me possa vingar, como que se Deus tivesse feito uma programação de vingança para ele, né? Vês porque não me fugireis do quanto da reparação? Mateus, que é o teu pai, pai de Mariana, em cujo corpo vives, prisioneira, é o teu ex-amante e o meu infelicitador novamente reunidos. Agora eu poderei. E nesse momento, Saturnino pousou a destra na fronte de Mariana e, utilizando de recursos magnéticos, a fez adormecer. Por quê? Tudo aquilo que precisava ser esclarecido já aconteceu, né? Antes mesmo que Guilherme conseguisse, né, gerar algum desforço, né, violento para com ela normalmente. E Guilherme, aturdido, pôs-se a debilaterar enquanto Ambrósio socorria, diminuindo-lhe o campo de ação, ou seja, ele já começou a ficar mais agitado. E aí conseguiu Saturnino sensibilizar Guilherme, que começou então a relatar as experiências que tinham realmente acontecido com ele, né? E aí ele começa a narrar. Narrou que há mais de 15 anos se sentia ligado ao senhor Mateus, o antigo verdugo, por quem nutria desconhecida aversão, dispondo-se a segui-lo. Ou seja, ele estava perseguindo Mateus, mas sem saber que era Jacob, né? Ele tinha uma aversão a ele e, devido a Mateus já também trazer um comportamento um quanto vulgar, né, perante a vida, ele se ligou a ele, tendo uma grande aversão, sem nem saber o porquê, né? E transferiu-se por fixa para o lar, por fixação, por sintonia, né? Para o lar da família Soares, participando do grupo das entidades irresponsáveis que ali faziam morada. Então, era mais um dos que lá estavam afinados com aquela mente vulgar do senhor Mateus. Particular e inconscientemente vinculado ao responsável pelo clã, lentamente conseguiu infiltrar nele reminiscências amargas que o faziam fugir do lar, para render-se cada vez mais à jogatina, procurando fugir. E Mariana nascera havia pouco, quando o reencontrara. E embora não soubesse ser ela Aldegundes, foi dominado por incoercível antipatia. Então ele começou a perseguir os dois. Pelo seu horror a seu Mateus, era também consciente, pois ignorava o processo do retorno ao corpo em que se ocultava. Então ele fez amizade, né, com um obsessor que já era ligado à filha mais velha, que era a Marta, que era muito ligada à magia negra. Então, ele foi esclarecido posteriormente pelo grande líder, né, desses sicários espirituais, que era o Dr. Theophrastus. Ele teve uma reunião com o doutor, um encontro com o Dr. Theophrastus, que veio esclarecê-lo, né? Dr. Theophrastus havia sido insigne mago grego, quando na terra, residente na França, foi queimado pela Inquisição por volta do ano 1470, e após perseguição impiedosa e nefanda. Ele é profundo conhecedor, mesmo quando encarnado, de algumas das leis do mundo espiritual. E, logo que desencarnou, estreitou laços com terríveis vingadores do além, a eles já vinculados, devido às suas práticas necromânticas, né, e reuniões, todas elas feitas sob inspiração de mentes vigorosas e infelizes da esfera espiritual. Então, ele já era bem ligado, né, com essas mentes vingativas e odientas, e quando desencarnou, logo se identificou com eles, mantendo esse comércio psíquico, e fez-se notado pela impiedade e na sede tormentosa de vingança aqueles que ele considerou seus algozes. E aí, paulatinamente,
Ele conseguiu imantar-se a diversos, do que a ele e a muitos puniram indebitamente, fazendo com que ele viesse a ser promovido, digamos, no local infeliz onde ele se encontra. E aí, é, falar um pouco, né, sobre as questões obsessivas, quando ocorre a zoantropia, né, que os espíritos perdem a forma humana devido aos processos hipnóticos, né, obsessivos. E aí que, inclusive, o próximo capítulo é falando sobre a técnica de hipnose, né, falando como ocorre todo o processo, mas fala um pouco aqui como ele veio a ser esclarecido, né, com relação à reencarnação. Nessa oportunidade, o insidioso e singular monarca falou-lhe da sua desencarnação como suicida, minuciando-lhe os processos de desencarnação e reencarnação, de modo a inteirá-lo do que ocorrera com seus verdugos do passado, então revestidos de novo corpo. Então, o doutor Teofrastos lhe deu uma verdadeira aula de desencarnação, reencarnação, né? O porquê que ele passou por toda aquela fase tormentosa após o suicídio, e elucidado por Guilherme de que desejava um desforço imediato, que traduzisse todo o seu amargor. Ele explicou então que a melhor maneira, aqui onde vem realmente a chave desse capítulo, em que ele vai explicar que a melhor maneira de se vingar seria realizada através do tempo, pelo processo lento da obsessão contínua em ambos os cômpares da tragédia passada, induzindo-os ao suicídio para aumentar-lhes a aflição no momento próprio. Por quê? Provocando-lhes um suicídio, eles depois teriam todos os padecimentos dos suicidas. Então, eles considerariam que a vingança teria tido um grande êxito. E para isso, para trazer, né, esses pensamentos negativos, essa grande aflição que culminasse com o suicídio, nada melhor do que começar um processo obsessivo lento, né, e sutil para que conseguisse chegar lá. Vinculando-se desde logo e espontaneamente aos comandados pelo Dr. Teofrastos, dele recebia orientação segura e constante, conseguindo fartar-se das emanações vampirizadas provenientes da jovem obsessa, que começara a subjugar, enquanto e simultaneamente ia alucinando o amadurecido genitor, que ora já estava ficando alquebrado, né? Eles vêm realmente sugar as nossas energias psíquicas e físicas também, porque eles são muito materializados. Então a gente vai se sentindo apático, desanimado, sem energia para nada. Compreendendo chegado o momento do golpe decisivo, o Dr. Teofrastos orientara-o para provocar cenas de atritos constantes entre pai e filha, de modo a que este, em momento de desespero, se evadisse do lar, que foi o que aconteceu na noite, ao qual é trazido no primeiro capítulo, né? Na noite em que Mariana e o pai tiveram uma discussão e ela se debandou para fora de casa e em busca do seu namorado, de modo a que este momento de desespero se evadisse do lar, buscando no namorado, leviano e irresponsável, o falso amparo de que se sentiria carecente. Então vejam como a programação estava sendo cumprida à risca. Nessa circunstância, então, ele se reencarnaria através de Mariana. Então, Guilherme, através, né, de uma relação já nada respeitosa, que não era uma relação de amor, Mariana engravidaria e traria ao mundo reencarnado o seu obsessor Guilherme. Voltando ao lar dos Soares, na condição de neto do senhor Mateus, a fim de matá-lo lentamente, em longo recurso de impiedosa vindita, conforme instruído. Eu acho que ele ia gerar vários desgostos e atritos na família, né, para que pudesse concretizar o seu processo de vingança. Isto lhe seria fácil, evidentemente,
pela hipnose na moça que se encontrava capacitado já de produzir, como intentara, logrando êxito no primeiro, naquele momento, né? Como relembrar-se, né, todos os lances do programa infeliz em que alentava havia tantos anos, era toda uma programação. Guilherme se apresentava transtornado pelas dores das evocações sombrias e pela imensa frustração desses planos que haviam sido elaborados com tanto esmero, né? E com tanta dedicação. Ele estudou, começou a organizar tudo. Então, nós vejamos como até a região das sombras, elas são extremamente organizadas e disciplinadas. Então, por isso que nós tantas vezes temos a sensação de que o mal está sempre um passo à frente, né? Porque nós dizemos, os bons são tímidos, os bons às vezes são preguiçosos, os bons eles demoram a tomar uma ação, a reagir, enquanto os maus, muitas vezes, que eu não chamo de maus, eu chamo de ignorantes, enquanto os ignorantes, eles buscam, né, o seu aprimoramento naquilo que eles acreditam que vão conseguir ter de êxito, de sucesso. Embora intervindo de quando em quando, de modo a estimulá-lo na narrativa, Saturnino o animava com palavras generosas, a fim de que nos inteirássemos de uma entre as várias técnicas de obsessão e dos recursos que são utilizáveis para a vingança pelos desencarnados, encetando então conversação mais amena com o perseguidor, que parecia o quebrado, vencido sob o influxo magnético do instrutor e os passes aplicados com carinho por Ambrósio. E aí ele foi levado, né, ao sono, o acalmaram, o conduziram já do recinto, né, o levaram, e a reunião foi dada por encerrada nesse dia de hoje, porque já havia sido, né, um grande esforço para que eles conseguissem ter esse diálogo e também Guilherme pudesse narrar um pouco melhor qual era o grande plano, né? E aí foi proferida uma oração pelo instrutor e Petitinga, que encarnado, né, e o médium Moraes também foram conduzidos de volta ao lar, enquanto a alva desenhava sobre as sombras fugidias da noite os primeiros contornos da natureza, preparando-se para o festival do dia. Então já estava amanhecendo o dia. Meus amigos, espero que tenha ficado bem entendido, né, o capítulo de hoje, de uma forma bem resumida. E não deixem de ler para que possam realmente acompanhar toda a trama desse livro que é fantástico. E possamos, assim, deixar o seu like no nosso vídeo para que demos continuidade ao nosso trabalho, tá bom? Podem deixar seus comentários, dúvidas, sugestões. E até a próxima, gente. Tchau, tchau!